Muito boa tarde, ministros e colaboradores na obra do Senhor. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 em diante, onde diz: escrevo-te essas coisas, escrevendo a Timóteo, escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Para essa ocasião temos como tema a casa de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. A casa de Deus. A família de Deus. Portanto, ao ver o que é a casa de Deus, como família de Deus, a qual São Paulo, conhecedor deste mistério da casa de Deus, nos diz que a casa de Deus é a igreja. A igreja redimida com sangue de Cristo, composta por todos os crentes em Cristo. Essa casa de Deus, como família de Deus, é a descendência de Deus, os filhos e filhas de Deus, nascidos no reino de Deus, do qual a cabeça dessa casa, a pedra angular dessa casa, dessa família, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Lemos em Efésios capítulo 2, versículos 19 em diante, onde diz: Vamos começar um pouco antes. Versículo 14 em diante diz: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz
reconciliar ambos com Deus em um só corpo, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em todos os países há pessoas que pensam: eu gostaria de ser descendente do rei, ou da Inglaterra, ou da França, ou de algum país, pois seu desejo é mesquinho, é pobre. O maior que a pessoa pode ser é ser filho do Rei dos céus e da terra, filho ou filha de Deus. Para o qual Deus, por meio de Cristo, proveu a forma de nascer no reino de Deus, nascer na casa de Deus, nascer na família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual congrega a todos os filhos e filhas de Deus, nascidos por meio do novo nascimento pela água e espírito, e que formam a família de Deus, a descendência de Deus. Por isso são príncipes e princesas, com a promessa que reinarão com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. A casa de Deus no Antigo Testamento era o povo hebreu. E por isso, o rei, o unigênito e primogênito, em sua primeira vinda tinha que vir a Israel, porque era o povo que estava sob o pacto vigente com Deus. E, consequentemente, era no meio do povo hebreu que a vinda do Messias resplandeceria. Por isso, quando leu em São Mateus, capítulo buscamos o capítulo 4 de São Mateus, versículos 12 em diante, onde diz: quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou a Galileia. E deixando Nazaré, veio e habitou em Cafarnaum, cidade marítima, na região de Zebulon e de Naftali,
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, quando disse: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O reino dos céus tinha se aproximado, porque ali estava o rei. Andando Jesus junto, no versículo 23 diz: percorreu Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando a todos os tipos de doença e enfermidades entre o povo. Ou seja, que em Zabulon e Naftali, na terra de Zabulon e de Naftali, luz resplandeceu lá na Galileia dos gentios, porque Cristo é a luz do mundo, e a luz resplandece nas trevas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é a luz, e quando se manifesta, a luz ilumina os seres humanos, ilumina a alma e o espírito. É luz divina, a que vem, a que recebem os crentes. E por isso é pregada a palavra, pois diz a Escritura: lâmpada aos meus pés tua palavra, e luz no meu caminho. Portanto, a luz, que como o sol ilumina o planeta Terra, a luz de Deus ilumina a alma e o espírito dos seres humanos. E assim como o sol, como gigante, que sai do leste, ou seja, o oriente, e se mostra no ocidente e termina seu percorrido no ocidente, iluminando ao final do seu percorrido. Assim, Cristo, o sol de justiça, que saiu no leste, no oriente, e disse: eu sou a luz do mundo. Teve um percorrido de leste a oeste, de etapa em etapa no meio da sua casa, sua igreja, do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo. E, consequentemente, as promessas para o novo pacto são cumpridas na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos filhos e filhas de Deus. E vem a ser o Antigo Testamento, com as pessoas que estavam sob o pacto que Deus deu por meio do profeta Moisés no Monte Sinai. Todos que estavam lá sob esse pacto antigo, que se deteve
com a morte de Cristo na cruz do Calvário, todos aqueles personagens importantes como Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés, também, como no tempo antes de Moisés, o tempo de Noé, ou o tempo de Abraão, ou o tempo de Adão, todos esses personagens importantes, como também os juízes e os profetas, como Elias, Eliseu, e todas essas personalidades do programa divino, do Antigo Pacto, refletem o que teria o povo do Novo Pacto. Da mesma forma que os sacrifícios que se efetuavam sob o pacto do Antigo Testamento se torna tipo e figura de Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, ninguém pode dizer que os crentes em Cristo, os quais correspondem ao novo pacto e que são os membros da casa de Deus, sob o novo pacto, ninguém pode dizer que não tem sacrifício pelo pecado. Sim, tem o sacrifício de Cristo efetuado na cruz do Calvário. Por isso, é que quando Deus olha os crentes que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, os vê sem pecado. Porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado e nos mantém limpos sempre que confessamos a Cristo nossas faltas, erros e pecados e pedimos perdão. O sangue de Cristo não perde seu poder, se mantém poderoso para nos limpar de todo pecado. Quantas vezes Cristo nos perdoa? Todas as vezes que lhe pedimos a Ele perdão pelas faltas que cometamos. Agora, sob o novo pacto, a casa de Deus, a família de Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, os sacrifícios que se efetuavam lá era o tipo e figura do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, temos o sacrifício do Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, também as palavras de São Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nos diz: porque nossa Páscoa, a qual é Cristo, já foi sacrificada por nós. Ou seja, que os crentes em Cristo, a casa de Deus do novo pacto, tem um sacrifício perfeito, feito uma só vez. Também, quando Deus promete a vinda de um personagem que houve no Antigo Pacto, virá seu cumprimento na casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Por eso es que apareció Por isso é que apareceu Elías en su cuarta Elias em manifestación sua quarta manifestação y era e era un miembro um membro cuerpo místico do de corpo Cristo, místico de Cristo, porque la casa de porque Dios del nuevo a pacto casa de Deus, o novo pacto, é a igreja Señor Jesucristo, do así Senhor como Jesus casa Cristo, de assim Dios como a casa de del Deus antiguo pacto do antigo fue pacto foi el pueblo hebreo. o povo hebreu. Él estaba Dios y por eso Onde estava Deus? E por isso se fez carne no meio do povo que estava sob o pacto que Dios le dio que Deus deu al pueblo hebreo a través ao de Moisés povo hebreu através de Moisés Sinai. no Por Monte eso el Sinai. pacto Por isso o anjo do estaba pacto con el pueblo hebreo. estava com o povo hebreu. El pacto E o es anjo do pacto é Cristo el Espíritu Santo, em Espírito Santo, el cual dijo a los creyentes, o qual disse aos crentes: Nele eu estarei vosotros convosco todos os dias até fin del mundo. o fim do mundo. El ángel del pacto O anjo do pacto Santo, em Espírito Santo, el cual se hizo o carne qual se fez carne años atrás, em 2000 anos y fue atrás conocido por el e foi nombre de conhecido Jesús pelo nome de Jesus allá, lá, con el pueblo que estaba bajo el com o povo que estava sob o pacto que Deus deu por meio do profeta Moisés. tuvo la bendición de recibir Teve a bênção de receber la primera venida a primeira vinda del ángel del pacto, do anjo do pacto carne encarnado en medio del pueblo hebreo, no meio do povo hebreu. la venida del verbo, A vinda do Verbo, el ángel del pacto, o anjo do pacto hecho carne, encarnado, verbo fue hecho e aquele Verbo se fez y carne habitó e habitou entre nós. y vimos su gloria, E vimos a sua glória, a glória como do do unigênito do Pai, lleno de gracia cheio de graça y de virtud. e de virtude, de verdade. Era la promesa Era a promessa de la venida del Hijo del Hombre, era la promesa da vinda do Filho do Homem, era a promessa venida del ángel da del pacto. vinda do anjo do pacto. Eso es Isso é la venida del Señor, a vinda do Senhor, la venida del Señor, a vinda do Senhor, cumplida en medio cumprida no meio do povo del hebreo, tan sencillo hebreu. como eso. Tão simples assim, El misterio de la era o venida mistério da vinda del verbo, do Verbo, del ángel del pacto, do anjo do pacto, la venida a vinda del Mesías. do Messias. Eso está Isso está en Malaquías capítulo em Malaquias capítulo 3, 3, verso 1, versículo 1, donde dice: onde diz: He aquí, yo envío Vede, eu envio o meu mensageiro, el cual preparará el o camino qual delante de preparará o caminho diante de mim. Sabemos que ese Todos mensaje sabemos fue que esse mensageiro foi João Batista, que veio preparando o caminho ao Senhor, Juan de la o precursor primera venida da del Señor. primeira vinda do Senhor. Y como les dije, que los E como eu lhes personajes disse que os personagens que aparecieron apareceram la iglesia hebrea ou a igreja hebraica sob a lei teve, son luego tipo y são figura depois tipo e figura personajes que dos habrá personagens que haverá en la casa de Dios, na casa de Deus, a família de Deus, iglesia a igreja de Dios del nuevo pacto. de Deus do novo pacto. Allá Lá hubo un Elías, teve um Elias, luego tuvo otro depois segundo Elías, teve que fue Eliseo, outro segundo Elias que foi Eliseu, tuvo un tercer depois Elías, teve um que fue terceiro Juan Elias que foi João Batista, precursando, precursando, preparando preparando o caminho ao Senhor. y cuando E quando la promesa de la venida a del Mesías, promessa da vinda do Messias é cumprida, lo que fue, veja o que foi, y vendrá súbitamente a su de repente templo virá o seu templo, el Señor, o Senhor, a quien vosotros a buscáis, quem vós buscais, y el ángel de la e o anjo do pacto, a quien deseáis a vosotros, quem desejais. que viene, Ele vem, ha dicho Jehová de los ejércitos, diz o Senhor dos exércitos. y el Señor, Quem viria? el ángel del pacto, O Senhor, o anjo do pacto. Dios vendría Deus viria en su ángel, el ángel del em seu anjo, o anjo do pacto,
que es que é la imagen del Dios a viviente, imagem do Deus que es vivente, el cuerpo angelical que é o de Dios, corpo el angelical cual de es Deus, o Cristo, qual é su cuerpo Cristo em seu angelical, corpo angelical, el cual decía antes que no Abraham qual dizia antes que Abraão nascesse: yo soy como Eu era sou. Como el era? ángel del pacto, Era o anjo do pacto, el ángel de Jehová, o anjo do que Senhor, le aparecía a los que profetas aparecia aos profetas desde Adán desde Adão hasta Juan el até João Batista, y que e en el que nuevo pacto no novo pacto ha estado apareciéndole a los e apóstoles esteve aparecendo aos apóstolos desde el día de Pentecostés. desde o dia de Pentecoste, Vino en espíritu, veio em espírito, pues él dijo, yo estaré con pois ele vosotros disse: Eu todos los estarei días convosco todos os hasta dias, el fin del mundo. até o fim do mundo. Ya no en carne, sino Já não em carne, en mas espíritu. em espírito. Pero si alguien lo desea ver en carne, Mas se alguém o deseja ver em carne, de los tem que ver na miembros de la carne iglesia del dos Señor membros da Jesucristo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, os diferentes mensageiros que ele enviaria la deidad. de era em era. Por tanto, Portanto, tenemos que decir, temos que dizer: yo vi a Eu Cristo, el vi ángel del Cristo, pacto, anjo el do Espíritu pacto, o Santo, Espírito Santo, el día de Pentecostés, no dia de descendiendo sobre Pentecoste, descendo sobre 120 pessoas. la historia así lo dice. A história assim o diz. Lo vi también Ouvi também con San com Pedro libertándolo São de la Pedro cárcel. libertando da prisão. Lo vi Ouvi con San Pablo com São Paulo hablando de falando cuando quando apareció apareceu en aquella columna de naquela fuego y coluna cayó de San fogo Pablo e São Paulo caiu da sua montaria de cavalo, del caballo en que do venía. cavalo em que vinha. Lo vio en diferentes Ouviu em ocasiones. diferentes ocasiões Y le dice a San Pablo, e disse São cuando Paulo, San Pablo dice, Señor, quando São Paulo disse: Senhor, conoce como el o Señor. reconhece como Senhor. Señor, Senhor, ¿quién eres? quem és? ¿Por qué que la voz le dijo, Señor, Por que a voz Saulo, de Saulo, Saulo, dura a coisa é recalcitares contra o aguilhão? Ele sabia que essa luz era a mesma que tinha aparecido a Moisés lá naquela sarça no Sinai. E agora diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra o aguilhão. E Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. É que a igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo místico de crentes, é a igreja, o véu de carne, que Cristo tem para realizar a obra que Ele disse que faria nessa terra, o qual esteve se realizando de era em era. São os corpos dos crentes em Cristo, os qual Cristo usa para se manifestar e realizar sua obra, que corresponde ao novo pacto na casa de Deus. E tem seus diferentes mensageiros de etapa em etapa, de era em era. Portanto, todos os que desejam ver a Deus no tempo dos apóstolos, ver Cristo, Ele disse: Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, pois o vemos, Cristo em Espírito Santo manifestado através dos apóstolos, e de era em era entre os gentios o vemos, manifestado no mensageiro de cada era, através do qual chama e junta seus escolhidos de cada era. Assim foi de era em era. Portanto, esses mensageiros foram os heróis que foram representados em diferentes
personagens de la Biblia. da Bíblia. Aún el Espíritu Santo Até o está Espírito Santo está representado en Josué, em Josué, que es el que é introduce al quem pueblo introduz o povo a la tierra à prometida. terra prometida. Y nuestro José, E nosso Josué, que es Cristo, que es Espíritu Santo, ha estado manifestándose que é de Cristo e la Espírito Santo, esteve se manifestando de era em era através dos diferentes mensageiros que él, que ele enviou. por tanto, la iglesia del Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo terá su Josué, que es del seu Espíritu Josué, que é o Espírito Santo, manifestado de edad en manifestado de era em era no mensageiro correspondiente. correspondente a cada era. Él es Ele é el que introduce quem introduz a su cuerpo místico de creyentes ao seu corpo místico de crentes os que están escritos que estão escritos no céu no livro de la vida del Cordero. da vida do Cordeiro. También la Também iglesia del a igreja do Senhor Jesus Cristo tendrá terá para el día postrero su para o último dia seu Davi, Salomón también, seu Salomão também, su Isaac, seu Isaac, su José, seu José, su seu Moisés, su Elías, seu Elias, porque está prometido que porque está prometido que Elias estará nuevamente estará novamente manifestado uno de los dos olivos, como uma das duas oliveiras e também Moisés como uno manifestado como um das duas oliveiras. y eso será E isso será Cristo Cristo manifestado, manifestado Espíritu Santo, em Espírito Santo, operando los ministerios operando os de ministérios de Moisés Elías, e de Elias, para que se manifiesten esos para que se manifeste esses ministérios. Espíritu de Tem que o Espírito de Cristo manifestarlos manifestá-los através humana, de carne humana, através de un velo de carne, de um véu de carne. así como fue la manifestación Assim como foi a manifestação do ministério de Elias em Elias Tisbita, de Elías Tisbita, em Elias Tisbita, assim como foi pela segunda vez a manifestação do ministério de Elias e uma dupla porção em Eliseu, pidió una doble o qual pediu uma dupla porção, tipo y figura de que habrá una tipo e figura de que haverá uma dupla porção para o último dia, porque habrá la porque doble porción haverá uma dupla porção ministerio de Elías do ministério de Elias e do ministério de Moisés. E luego hubo otra depois houve outra manifestação ministerio de Elías do ministério de Elias operado pelo Espírito Santo el bautista em João Batista precursar la para precursar a primeira vinda de Cristo. y luego hubo E depois houve outra manifestação, fue lá foi con judíos com judeus, porque eram os que estavam sob o pacto vigente para aquele tempo y por consiguiente e, consequentemente, era a casa de Deus, el pacto do pacto Dios le dio que Deus deu a través del profeta através do profeta Moisés. y ahora bajo el nuevo pacto E agora, sob o novo pacto, encontrándose el ministerio de Elías, encontramos o ministério de Elias na igreja do Senhor Jesus Cristo operado Espíritu Santo, pelo Espírito Santo velo de carne, em um véu de carne, membro místico de Cristo, do corpo místico de Cristo, precursando la segunda precursando a segunda vinda de Cristo, cual fue o qual foi William Branham o reverendo William Branham, precursor da segunda de Cristo. vinda de Cristo. Y por cuanto la segunda vez E porquanto a segunda vinda de Cristo a la iglesia de será a igreja do Senhor Jesus Cristo, es la que está bajo el nuevo que é a que está sob o novo pacto e está vigente, pacto, o novo pacto. la promesa es A promessa é que o Filho do Homem vem com seus anjos. por eso el reverendo William Branham Por isso o reverendo William Branham falava tanto segunda vez da segunda vinda de Cristo e falava de la venida da vinda de Moisés, de Moisés e Elias também. porque la venida del Porque a vinda do Senhor é con
com ángeles como está seus anjos, prometida, como está prometida para o último dia. sus ángeles son los Seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribu. de cada tribo. Por tanto, habrá Portanto, en medio de la iglesia haverá no meio da igreja Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo Elías. um Elias, um quinto Y Elias, habrá e haverá um tercero Moisés. terceiro Moisés. Tomando en cuenta levando em consideração el segundo Moisés, o segundo Moisés como Jesús o Jesucristo, Jesus ou Jesus Cristo, entonces habrá então un tercer Moisés haverá um terceiro Moisés en el día postrero, no último dia, que es uno de los 12. que é uma das duas oliveiras. Por eso es que Por isso é que foi fue prometido que, así como assim como Pedro y Pablo trajeron Pedro el e evangelio Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão de novo aos judeus, para llevarlo de nuevo, para levá-lo de novo. entonces tiene Então, que el Espíritu Santo tem que o Espírito Santo ter os ministérios Moisés de Elías de Moisés e Elias en medio no meio del cristianismo. do cristianismo. Por eso, siendo que la iglesia Por isso, sendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo na casa de Deus, y por consiguiente e consequentemente igual en el templo que construyó Moisés y en el que são um construyó templo el rey espiritual. No templo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, temos átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Salomón. La parte del A parte do lugar santo corresponde às diferentes eras de la iglesia da igreja, y el lugar santísimo e o lugar santíssimo corresponde à etapa que nos correspondeu a nós viver. cuando vino Quando veio la presencia de a presença de Deus na coluna de fogo, al tabernáculo, ao tabernáculo que Moisés construiu e o dedicou a Deus, vino para habitar veio templo para habitar nesse templo terrenal terreno, en el lugar santo. no lugar santíssimo Ese templo sobre desse templo sobre propiciatorio o propiciatório no meio dos querubines de 2 querubins de ouro. y luego en el E depois no templo que o rei Salomão construiu, cuando lo dedicó quando o dedicou, vino para veio para a presença de Deus para habitar no meio dos 2 querubins de ouro que están sobre el que estão sobre o propiciatório de ouro, propiciatorio o propiciatório é a tampa da arca do pacto. y hubo en E adición dos houve em acréscimo 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro gigantes, que extendían sus que estendiam suas asas sobre el propiciatorio o propiciatório y miraban e olhavam para o propiciatório. los querubines de Os querubins de madeira de oliveira são tipo e figura los dos olivos das 2 oliveiras y los encontramos en e os encontramos no lugar santíssimo y por consiguiente e, consequentemente, los dos querubines de os 2 querubins de ouro puro están representando estão representando los os ministérios de Miguel de Miguel y Gabriel e Gabriel cielo no céu y que e aparecen también que aparecem também tierra na terra en el templo no templo de Deus. apareció Gabriel Apareceu Gabriel hablando con falando com Zacarias no templo, cuando la lá quando falou tendría un hijo y le que teria um filho e chamaria João. Juan sería João seria vendría delante de los quem viria diante do Senhor preparando-lhe o caminho. y le apareció también a la- E apareceu também a Virgem Maria, allá en San Lucas lá em São Lucas, capítulo 1 também, del verso 26 no versículo 26 36 ao 36. habló de la venida E falou da vinda del Mesías do Messias, el cual o qual e ao qual Deus lhe daria o reino de David y de Davi e trono
de Davi. O sea que estos Ou seja, que arcángeles o estes arcanjos ou anjos, Gabriel y Miguel Gabriel e Miguel, son muy importantes são muito importantes no céu y tienen e têm ejércitos. seus exércitos celestiais. El libro del profeta Daniel lo encontramos No livro do profeta Daniel, el arcángel Gabriel o encontramos o anjo ou arcanjo Gabriel trabalhando programa divino no programa divino de los gentiles para los cambios no meio dos gentios para as mudanças de governo de imperio ou mudanças de império entre gentiles. os gentios. Gabriel anunció la primera venida Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e diz o reverendo William Branham que anunciará la segunda a segunda vinda Cristo. de Cristo. Así es que Assim que estes arcanjos intervêm no solamente con el não somente com o povo hebreu, sino con los mas com os gentios também, para los cambios de para as mudanças de governo e también também que ver tem a ver con la casa com de Dios, a casa de Deus, o novo pacto que é a igreja Señor. do Senhor Jesus Cristo. La iglesia del Señor A igreja do Senhor Jesus Cristo é a que está esperando a segunda vinda de Cristo con sus ángeles, com seus anjos, en donde los onde os ministérios ángeles dos anjos, que son los ministerios, que são os ministérios de Moisés e Elias, acompañarán la venida acompanharão a vinda do Senhor, mostrado en el como foi mostrado no Monte da Transfiguração, Mateo capítulo em São Mateus capítulo 17, 1 al 13, versículos 1 ao 13, en lo que Cristo conforme ao que Cristo prometeu em São Mateus, capítulo 16, versículos 26 ao 28, quando disse: de los que están aquí há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte, hayan visto, até que vejam vir o Filho do Homem vindo em seu reino. por lo tanto, lo que fuimos Portanto, o que foi mostrado no Monte transfiguración, da Transfiguração, recordem que la iglesia a igreja está representada monte, em um monte. por tanto, Portanto, viene a su reino, vem ao seu reino, iglesia, los creyentes en Cristo, pois a igreja, os crentes em Cristo, de hace desde faz 2000 anos, 2000 años, ao redor de 2000 anos, ha estado esperando esteve esperando a vinda do Senhor con sus ángeles. com os seus anjos. El reverendo William Branham dice que O reverendo William Branham diz que os anjos são ambos trompos que vêm com grande voz de trombeta para juntar os escolhidos, são dos olivos as duas oliveiras, para juntar, para chamar e juntar 144 mil hebreus. o sea que está ligado Ou seja, que está ligado al programa divino que ao programa divino que se realizará com os judeus. si leen el Se lerem a mensagem fiesta de las trompetas Festa das Trombetas, tendrán más información. terão mais informação. El secreto de la segunda O segredo da segunda vinda de Cristo é o segredo, o maior mistério de los cielos, dos céus, del cual Cristo antes do qual Cristo, antes de morrer, dijo que ni el Hijo disse que nem o Filho sabía sabia cuándo sería, quando seria la venida del Hijo, a vinda do Filho do Homem, hablando acerca falando sobre a segunda vinda del Mesías. do Messias. Aún dijo ni aún los ángeles, Ainda disse, o sea que nem até os anjos, ou seja, que esse segredo tendrían la mente se manteria na mente de Deus. Mas depois que ressuscitou, ya lo supo, ele já soube, ao ressuscitar glorificado, ele já sabia todo lo relacionado, todo o relacionado a esse mistério, pero mas no podía ser abierto al não podia ser aberto ao público para que no se interrumpiera para que não se interrompesse o programa la venida de los Señores, da vinda do Senhor sus ángeles, com seus anjos. y todavía no está abierto E ainda não está aberto ao público, mas vai ser aberto cuando tengan necesidad. quando tiverem necessidade, e terão necessidade quando estiver o cumprimento da visão da carpa, Cual la
na qual a terceira etapa estará estará plenamente manifestada. y entonces E então tendremos la revelación teremos a revelação plena del séptimo, plena do sétimo selo, que es el misterio que é o mistério que el ángel fuerte Cristo, que o anjo forte, Cristo, o anjo do pacto, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, nos estará estará nos revelando en el día posterior, no último dia, el tiempo final. no tempo final. Cristo em Apocalipse 10 vem como leão, como cuando clamando como quando um leão ruge, 7 trovões, emitindo suas vozes. Isso é Cristo vindo à sua igreja, falando à sua igreja em forma consecutiva. de edad en edad, De era em era falou, en forma que em forma paradas que houve paradas y velos de carne e véus de carne diferentes para cada edad. para cada era. Para el día posterior, donde se Para o último dia estará nos falando consecutivamente, com essa voz como de leão clamando, como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. Dios estará Ou seja, Deus estará trovejando, Cristo estará trovejando, falando. A voz de Cristo es representado é representada esos 7 nesses 7 trovões, falando à sua igreja el día posterior, no último dia, en forma consecutiva em forma consecutiva, y revelando el misterio e revelando o mistério del séptimo sello. Todo do sétimo selo. Toda a revelação do sétimo selo está contenida está contida la voz de los 7 na voz dos 7 trovões, a voz de Cristo falando no último dia. Los 7 truenos darán la fe para ser Os 7 trovões darão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. así como a través de la predicación del Evangelio. Assim como através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo Cristo Hablando de esteve falando de era em era, de etapa em etapa, começou com São Pedro no dia de Pentecoste e continuou falando através diferentes dos diferentes instrumentos que teve, y lo que ha hablado e gira alrededor o que falou gira ao redor da primeira vinda de Cristo e sua obra realizada na cruz do Calvário para la salvación de a salvação e vida eterna dos crentes que lo recibirían como que o receberiam como Salvador. y todo el misterio del E todo o mistério do sétimo selo gira alrededor de la gira ao redor da segunda de Cristo vinda de Cristo, como león clamando como leão clamando, como quando o leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. sencillo como eso. Tão simples assim. Por lo tanto, Portanto, Dios nos va a dar Deus vai nos dar a fé para la redención para a redenção do corpo físico, como nos ha dado la como nos fe para deu a fé para a redenção de nossa alma. Já nos ha redimido nos redimiu, nos deu vida eterna, mas o corpo físico ainda no ha sido transformado. não foi transformado. Tiene que recibir otra Tem que receber a transformação em seus átomos para ser um corpo glorificado igual ao corpo glorificado de Cristo para poder ir com Ele na ceia das bodas do Cordeiro, tenemos un viaje pendiente porque temos uma viagem pendente importante para uma festa, a festa mais importante do céu. y necesitamos E necessitamos la ropa, a roupa, traje a vestidura, el o traje, a vestimenta, o corpo novo, eterno, imortal e glorificado, que será que será interdimensional, podrá viajar que poderá viajar de la dimensión através das dimensões para ir à casa do nosso Pai celestial. Celestial. Un cuerpo igual al cuerpo. Um corpo igual ao corpo glorificado que Cristo nosso Salvador tem. Esa es la meta Essa é a meta de Dios para con nosotros. de Deus para conosco, Por ser por ser miembros membros de la familia de Dios, da família de Deus, de la casa de Dios, da casa de Deus, por ser hijos por ser filhos e filhas de Deus, en el cuerpo mismo. no corpo místico de Cristo, La promesa
a promesa é que seremos glorificados, que seremos glorificados, que seremos transformados e seremos imortais fisicamente todos seremos iguais e todos seremos iguais a Cristo glorificados e com e juventude com eterna. juventude eterna. Cristo está tan joven como cuando subió al cielo. Cristo está tão jovem como quando subiu ao céu. Y eso va a ser E isso vai ser também y para quien para mim e para quem? Para cada um de vocês também. en qué tiempo ocurrió Em que tempo ocorreu a ressurreição de Cristo e la resurrección a ressurreição dos santos del antiguo pacto do antigo pacto, do Antigo Testamento, de piedra angular? na era de pedra angular? Porque ahí estaba la piedra Porque lá estava a pedra angular, Cristo, a pedra de ângulo que rejeitaram. Vejam, con la venida com a vinda de la piedra del da pedra de ângulo Jesus Cristo, la promesa de la a promessa da ressurreição para os santos do antigo pacto se iba a cumplir. ia se cumprir. Y con la E com a segunda vinda de Cristo, a ressurreição los creyentes para os crentes do corpo místico de Cristo que partiram la transformación e a transformação dos que estamos vivos vai se cumprir. porque él viene conforme a su Porque ele vem conforme a sua promessa para llevar nos buscar para nos levar à ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Cristo, el ángel de la Cristo, anjo do pacto, el mismo o mesmo que le apareció a Moisés, que apareceu a Moisés e libertou o povo hebreu através profeta Moisés, do profeta Moisés. y el reverendo William, O reverendo William Branham disse que todo será. que tudo será simples. Por lo tanto, las cosas, Portanto, as coisas mais importantes, su cumplimiento seu cumprimento será sencillo será simples en el programa. no programa divino. El reverendo William O Branham, reverendo William Branham diz donde onde página 68, página 68 e 69, este libro de citas no este livro de citações não concordam as páginas com o que eu uso normalmente. vamos a leer el párrafo Vamos ler o parágrafo 590 de la página. 590 da página 67, Dice, onde diz: ¿y para qué vino la E para o que veio a luz da tarde? ¿Para qué es la Para o que é a luz da tarde? para restaurar? Para restaurar. Ustedes lo captan. Vocês o captam? La luz de la tarde A luz da tarde é para el mismo para o mesmo propósito que a luz da manhã, para restaurar para restaurar fue cortado o que foi cortado pelas eras de Roma obscuras através de Roma. Deus vai restaurar por meio
de brillar hacia adelante, de brilhar em frente à luz da tarde, que restaurar que restaurar la palabra a palavra inteira de Deus outra vez, la manifestación a manifestação plena de Cristo em sua igreja, toda coisa que ele fez exatamente del modo que do modo que ele o fez. Seria outra vez na luz da tarde. y en la página 60, E na página 68, parágrafo 590, 593 diz: vendrá una luz, virá uma luz, se levantará. se levantará. ¿Dónde vendrá? Onde virá? Allá en Jerusalén. Lá em Jerusalém? No. Não. Las luces de As luzes da tarde se levantarán en Jerusalén. não se levantarão em Jerusalém. Las luces de la tarde As luzes da tarde van para dónde? vão para onde? En el oeste, No oeste. no en el este que es Não que está, no leste, que é Israel, que está no Oriente Médio, sino mas no oeste, que corresponde al continente. ao continente americano. Y el secreto es E o segredo é em que parte do continente americano? en el territorio No território donde se esté cumpliendo onde estiver se cumprindo a etapa final da igreja do Senhor Jesus Cristo. si fuera para Se fosse para Inglaterra, a Inglaterra, tinha que ser no tempo do mensageiro de la iglesia da igreja correspondiente correspondente a esse território, que era John Wesley. y así por el estilo. E assim por diante. Por eso el reverendo William Por isso, o reverendo William Branham que el cumplimiento tratou que o cumprimento da visão da carpa fuera fosse en Norteamérica. na América do Norte. De la antiguidad ha estado De era em era esteve resplandecendo Cristo através do mensageiro de cada era, en medio de la iglesia no meio da igreja del Señor do Senhor Jesus Cristo. y por eso la iglesia E por isso a igreja é como un monte alto. um monte alto onde está Ese templo es esse templo espiritual, porque porque es como una luz é como uma luz puede esconder, que não pode se esconder. una luz colocada sobre Uma luz colocada sobre um lugar alto, se puede esconder, não pode se esconder. alumbra. Ilumina. Y Cristo dijo, vos E Cristo disse: vós sois a luz do mundo. de la antiguidad De era em era, a luz, que é Cristo, esteve em sua igreja resplandecendo. y por eso el E por isso a mensagem de Cristo saiu da igreja hacia la humanidad para a humanidade, de era en edad em era. salido Daí saiu la luz a luz. para el tiempo final. Para o tempo final, La luz estará a luz estará no oeste, alumbrando, iluminando, llenándonos de nos enchendo de conhecimento del programa de do programa divino correspondente a este tiempo. a este tempo final. El tabernáculo No tabernáculo que Moisés construiu e o templo que el rey o rei Salomão construiu era de este. era de leste a oeste. En el este estaba el atrio, No leste estava o átrio continuaba e el continuava o lugar santo
caminando caminhando este, de leste a oeste. y es lo que está pasando de Israel. E é o que esteve Paso a los gentiles, Asia Menor, passando de Israel, passou aos gentios, a Ásia Menor, da Ásia Menor passou a Europa e da Europa passou a América do Norte. E todo eso corresponde tudo isso corresponde al lugar ao lugar santo, que corresponde a las que corresponde às 7 eras da igreja entre os gentios, Asia Menor da Ásia Menor hasta Norte até a América do Norte. y el lugar santísimo E o lugar santíssimo en el tabernáculo no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu está no oeste. por tanto la edad Portanto, a era de ouro da igreja, a era que corresponde ao lugar santíssimo desse templo espiritual, corresponde al oeste ao oeste. Corresponde sencillamente simplesmente a la parte à parte de los latinoamericanos dos latino-americanos e caribenhos en el oeste, tan no oeste. Tão sencillo como es. simples assim. Por eso el mensaje Por isso, a la edad de la piedra angular a mensagem que corresponde à era da pedra angular es predicado é pregada y es recibido e é recebida en el 99% em 99% latinoamericanos y caribeños. por latino-americanos e caribenhos. E daí se estende a outras nações, En donde también Dios onde também Deus tem filhos e filhas para chamá-los no último dia e se estenderá também a Israel. a Israel. Pero eso tiene su tiempo Mas isso tem seu tempo para ser cumplido. ser cumprido. Así como los judíos trajeron Assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios levaram onde aos judeus e o rapto sucederá. acontecerá. Eso está por la página Isso está pela página 1416 ou a 30, 30, 30, 35 de las 34 e 35 das eras, edades. do livro das eras. Es bueno dejar que ustedes también hagan algo, É bom deixar que vocês também façam algo. Busquem, escudriñen esquadrinhem, para que assim estejam familiarizados con el mensaje com a mensagem del precursor, do precursor da segunda vinda de Cristo. porque el cumplimiento Porque o cumprimento da segunda vinda de Cristo será como o mostrou o precursor. hay detalles Há detalhes muito importantes que tienen que ser cumplidos. que têm que ser cumpridos. Por eso cuando él habla Por isso, quando ele fala del Señor, habla da vinda do Senhor, fala de Elías, de Elias, de Moisés, del pueblo hebreo, do povo hebreu y así por e assim por diante. habla de una tercera etapa, Fala de uma terceira etapa, donde também onde la manifestación a manifestação plena de Cristo vai ser una realidad uma realidade no meio de la casa de Dios, da casa de Deus, a igreja do Senhor, Jesucristo. Jesus Cristo. Él sabía más Ele sabia mais de lo que dijo, do que disse, pero tenía que mas tinha que guardá-lo para si, porque así le fue. porque assim foi ordenado pelo anjo que lhe disse: disto No dirás nada. não dirás nada. Cuando se Quando refiere a la se refere à visão da carpa e às coisas que ele viu dentro, le dice de esto, disse: disto não vai dizer nada. así es que hay un Assim que há um segredo aí, que corresponde que corresponde à vinda do Senhor con sus ángeles. com seus anjos. Y eso es E isso é para la casa de Dios, para a casa de Deus, la iglesia del Señor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, la familia de Dios, a família de Deus, sob el nuevo pacto. o novo pacto. Ha sido para mí un privilegio Foi para mí um privilégio grande estar com vocês, hablando acerca, conversando sobre a casa de Deus. casi siempre cuando Quase sempre, quando duas pessoas se encontram, como estão? Como estão em tua casa? aquí es E aqui é hablando de la casa. falando da casa de Deus. Ahora, ¿cómo está usted E agora, en la casa de Dios? como você está na casa de Deus?
preparado, esteja preparado, grandes bendiciones porque grandes bênçãos están prometidas. estão prometidas. Cuando en su casa Quando em sua casa você está esperando uma pessoa muito importante, diz: estamos muy em casa estamos muito bem, estamos trabalhando e preparando tudo, porque vem nos visitar uma pessoa muito importante para nós. viene papá y mamá, Vem papai e mamãe para estar conosco. le estamos preparando su Estamos preparando o seu quarto. le estamos preparando Estamos preparando sua cama. Estamos preparando todas as coisas que Ele sabe que nós sabemos que Ele gosta. y nosotros le estamos preparando. E nós estamos lhe preparando o que Sabemos que el día sabemos que Ele disse que Ele gosta, no qual Ele vai se manifestar em toda a sua plenitude. el reverendo William O reverendo William Branham viu como se movia la columna de a coluna de fogo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, Cristo, hacia un lugar pequeño, para um lugar pequeno que estava em um lugar grande, en una gran carpa católica. em uma grande carpa catedral. Por tanto, nos estamos preparando Portanto, estamos nos preparando para a visita final de Cristo final de Cristo à sua igreja en el día posterior. no último dia. Estamos preparando E estamos nos preparando la venida del Señor para a vinda do Senhor à sua igreja, para recibir la fe para receber a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. que Dios nos ayude Que Deus nos ajude a preparar a nos preparar como indivíduos para darle la bienvenida para dar as boas-vindas al Señor con su ao Senhor com seus anjos este tiempo final. neste tempo final. Que Dios les bendiga y les guarde Que Deus os abençoe e os guarde. Amanhã estarei novamente con ustedes com vocês en la escuela bíblica na escola bíblica con el tema Los Dos Olivos com o tema As Duas Oliveiras na dispensação del Reino. do reino. O sea que tiene que ver Ou seja, que tem a ver con la casa de Dios. com a casa de Deus. Casa de Dios, Porque a donde estará é a casa de Deus onde estarão Cristo con sus Cristo com os seus anjos, com as duas oliveiras. y de ahí, E daí, y ahí lo verán e aí o verão desde el este. desde o leste e dirão: mas se isso é o que nós estamos esperando, isto é Lo que nosotros o que nós cremos e estamos esperando. que allá, Por que lá? porque en el oeste Por que no oeste? ellos lo van a saber Eles vão saber por quê. sencillamente porque Simplesmente porque la casa de Dios, la iglesia de a Dios, casa de Deus, a igreja do novo pacto, está en la etapa e está na etapa final, na etapa do lugar santíssimo que corresponde ao oeste, e é a que tem a promessa da segunda vinda de Cristo com os seus anjos en el día posterior no último dia para chamar e juntar escogido os escolhidos del pueblo hebreo, do povo hebreu, pero también llame junto mas também chame junto os escolhidos do último dia, que formarão a era de pedra angular, que formarão essa parte do lugar santíssimo de la iglesia del da igreja do Senhor Jesus Cristo, donde serán onde serão glorificados, resucitados muertos ressuscitados os mortos em Cristo, e os que estivermos vivos seremos transformados. Não sabemos o ano, mas sabemos la edad. sabemos a era. Eso es importante, E isso é importante, porque si fuera la edad porque se fosse na era de Wesley, teníamos que estar tínhamos que estar escutando a mensagem de Wesley. o si fuera en Ou se fosse em outra era, teníamos que estar tínhamos que estar com esse mensageiro e não estaríamos vivendo nesse tempo. pero Mas, si nos hubiera dado se la oportunidad tivesse sido nos dada a oportunidade da parte de Deus, se tivesse Ele nos dado a oportunidade de escolher, sabendo já o que sabemos, teríamos escolhido viver neste tempo final. es el más glorioso de É o mais glorioso de todos os tempos. es É tiempo o tempo para la redención de nuestro para a redenção do nosso corpo. es el tiempo para
É o tempo para a ressurreição dos mortos em Cristo. Sabemos el año, pero sabemos la edad. Não sabemos o ano, mas sabemos a era. Y como la edad E como a era representa eternidad, representa a eternidade, no importa cuántos não importa quantos anos passem, nunca podremos nunca poderemos dizer que se tarda. que se atrasa, Sino de edad eterna, que demora, porque estamos numa era eterna, donde ya los onde tiempos já os tempos de las edades das eras transcurridos, transcorreram, ya nuestra edad já a nossa era transcende a eternidade, tiende al reino transcende ao reino de Dios, de Deus, trasciende a todas las transcende a todas as promessas correspondentes ao dia final para a igreja e para o povo hebreu. Mañana estaremos Amanhã estaremos conversando um pouco mais sobre sobre todo esto que estará sucediendo en este tiempo final. tudo isso que estará acontecendo neste tempo final, sobre o tema As Duas Oliveiras na dispensação do reino. Já sabemos Que van a estar esos dos misterios, esos que vão estar esses dois ministérios, essas duas oliveiras em nossa era, en la edad, na era de pedra angular, y por eso es que e por isso é que vão conhecer todo lo relacionado tudo relacionado al cristianismo ao cristianismo también al judaísmo e também ao judaísmo e todo lo que se requiere tudo o que se requer conhecer para el tiempo para o tempo final. que Dios les bendiga. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando uma tarde feliz cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Dejo con ustedes Deixo com vocês aquí el que me pasó, aqui quem me passou. si no se fue a almorzar ya, Se não foi almoçar já, los paso a los dos. eu passo aos dois, eles Falten se dividem.